Olá, muito boa noite. Quinta-feira, mais uma semana chegando quase ao fim aqui no Canal 23, as principais informações. Prefeitura de São Luís convoca a imprensa e sinaliza que cumpriu com sua parte. Agora cobra do SET pelos acordos fechados no ano passado. Enquanto isso, a greve segue sem acordo. Na Câmara Municipal de São Luís, secretário de Trânsito e Transporte responde aos questionamentos sobre a pasta e a situação da paralisação. Tribunal de Justiça do Trabalho, após várias determinações pelo fim da greve, convoca mais uma audiência de conciliação. Eleições 2022. Você entende como funciona o processo de pesquisa eleitoral? E ainda, que tal acessar o acervo de livros da Biblioteca Pública Benedito Leite, sem sair de casa? Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Sem acordo. Seguimos pelo segundo dia sem transporte coletivo na ilha de São Luís. Mais uma vez, o cidadão pagando a conta de um problema que há muitos anos vem só se arrastando. Hoje, o secretário de governo resolveu falar. Destacou o valor já repassado da prefeitura para as empresas de transporte, cerca aí de um valor exorbitante de R$ 8.250.000 pagos em 3 vezes. E a prefeitura alega que não permitiu o aumento no valor dessa passagem. Estas foram algumas das posições apresentadas pela gestão municipal. E na coletiva na tarde de hoje, o assunto fim da greve ou uma proposta de fim de greve não foi mencionado. Durante a coletiva, o secretário municipal de governo apresentou na íntegra o termo de acordo do auxílio emergencial assinado na última greve dos rodoviários pelas duas categorias. O documento mostrou que a gestão municipal destinou R$ 8.250.000 para o Sindicato das Empresas de Transporte, para que o setor pudesse atender às reivindicações dos rodoviários sem precisar aumentar o preço da passagem. Entre as cláusulas também estavam o retorno dos ônibus com ar-condicionado e melhorias nos serviços. Mas, de acordo com a prefeitura, o SET não cumpriu em nada com a sua parte. Aqui estão as obrigações por parte das concessionárias do SET se comprometer a rodar na portaria antes da pandemia de 21 de julho, 708 veículos, empreender esforços no sentido de melhorias na qualidade de serviço de transporte prestado à população, retorno gradativo dos ônibus com ar-condicionado. Em virtude dessas obrigações aqui, nós não percebemos, a população também não percebeu o cumprimento dessas obrigações por parte do SET. A prefeitura, como dito na cláusula anterior, cumpriu com suas obrigações, o aporte financeiro. E mais ainda, houve a prorrogação desse aporte financeiro. Essa prorrogação ocorreu para os meses de fevereiro e março de 2022, também nas mesmas condições. Por quê? Porque o próprio SET, mais uma vez, propôs também a prorrogação nas mesmas condições pactuadas em novembro de 2021. É bom que se diga e é bom que se repita, que houve pedido do SET de que fossem prorrogados por mais um período o auxílio emergencial para o setor nas mesmas condições e valores pactuados. Portanto, não há como proceder o fato de que agora o valor proposto no acordo assinado em novembro de 2021, solicitada a prorrogação nos mesmos moldes, dizer que são insuficientes. A prefeitura descartou as propostas dos empresários que implicam no aumento do subsídio, na demissão de 1.200 trabalhadores ou no aumento de 50 centavos na passagem. Por ora, a solução encontrada pelo poder público para tentar acabar com essa nova paralisação e mediar os conflitos entre as classes foi prorrogar o auxílio emergencial, onde a última parcela foi paga no mês de janeiro deste ano. No que diz respeito à tarifa, é bom que se saiba que essa crise está afetando o país como um todo. De capitais, há capitais que há mais de 3 anos ou há 3 anos que não reajustam sua tarifa, demonstrando justamente de que o setor ele está necessitando no sentido de uma estabilidade, sem falar em reajuste de tarifa. Por isso, com compromisso e responsabilidade do município, após essas negociações, proposição do SET de valores e nas suas mesmo dificuldade financeira, demonstrou a possibilidade de cumprir nos primeiros 3 meses e a prorrogação pelos meses de fevereiro e março. Agora, a Prefeitura de São Luís decidiu destinar mais 2,5 milhões diretamente e mais 1,5 milhão por meio do programa Cartão Cidadão
ao setor de transporte. O valor será repassado nos meses de fevereiro e março. Mesmo assim, nenhum acordo foi sinalizado e tampouco se falou no fim da greve. Bem, a greve dos rodoviários tem prejudicado a locomoção de quem precisa do serviço. Também tem gerado atrito entre trabalhadores e empresários do transporte público. Por outro lado, fez mais uma vez os vereadores de São Luís saírem das suas cadeiras, se movimentarem, cobrando explicações sobre a situação do transporte público da capital. Quem teve que apresentar informações hoje foi o secretário de Trânsito e Transporte, convocado para prestar esclarecimentos sobre a real situação da greve. Galeria e plenário lotados em uma sessão que movimentou a sede do Legislativo Municipal de São Luís. A tão esperada convocação para ouvir o secretário municipal de Trânsito e Transportes gerou grande expectativa em boa parte dos vereadores da casa. Olha, o momento é importante, salutar. Há uma CPI em andamento na casa que trata também do assunto. Diante da greve, a maioria do parlamento entendeu que haveria necessidade da presença do secretário para poder dialogar com a Câmara Municipal a respeito desse tema, para saber de que forma a casa possa contribuir e também dar uma satisfação à população. Sobretudo eu vou me ater à parte objetiva. Qual é a parte objetiva? Solucionar o problema da população. A gente tem um subsídio a ser discutido, que é o que foi implementado, sobretudo dado por parte do Poder Executivo às empresas de ônibus, e eu acredito que a parte objetiva hoje é para que a gente ache principalmente a solução efetiva, para que o serviço volte o mais rápido possível, para que a população consiga se locomover e sim seja garantido os direitos condicionais. O pedido foi feito pelo vereador Marquinhos, com o apoio de outros 7 parlamentares. E a gente está vivendo uma situação muito complicada, que é essa paralisação, essa greve no sistema de transporte público da cidade. E isso tem causado um prejuízo muito grande para a população de São Luís, para quem depende de fato do transporte público. Então, o secretário hoje ele vai ter que nos dar esclarecimentos reais com relação ao que a Prefeitura de São Luís está fazendo para resolver esse problema. A Prefeitura está pagando o sistema em torno de 20 milhões de reais. Como entender? Se tu paga um produto e tu não tem um produto. O maior patrimônio é quem paga o sistema de transporte. Quem paga o sistema de transporte é o povo. Então não justifica mais. A Câmara tem que discutir o assunto, tem que cobrar da Prefeitura uma explicação correta e, ao mesmo tempo, iniciar um debate nesta casa por um outro sistema de transporte em São Luís. São Luís não pode mais ficar refém de ônibus. No encontro foi feita a apresentação da planilha de custo da operação do transporte coletivo municipal, que inclui 50 itens, além de detalhes sobre a fonte de recurso destinado ao auxílio emergencial concedido ao transporte público da capital e informações sobre a tarifa da operação do transporte coletivo municipal. Sem dúvida nenhuma, é um prazer sempre estar nessa casa aqui para nós debatermos sobre toda a possibilidade de solução para que a gente encontre uma solução o mais breve possível dessa greve, dessa crise aí que prejudica a maior parte da população. O secretário não confirmou se existe a possibilidade de um reajuste nos preços das passagens. Olha, em nenhum momento foi tocado comigo qualquer tratativa de reajuste, né? A gente fez um acordo lá em novembro, que como é público e notório, a gente garantiu aproximadamente 4 milhões mensais para auxiliar para o transporte público, né? E tudo que foi garantido naquele momento, a Prefeitura vem fielmente cumprindo. A greve dos rodoviários foi anunciada há 3 dias, durante a Assembleia Geral da categoria, que exige reajuste salarial de 15%, além de um ticket alimentação no valor de R$ 800, inclusão de um dependente no plano de saúde, regularização dos salários atrasados e ainda que sejam assegurados os empregos dos cobradores de ônibus. Olha aí, mais uma vez o Tribunal Regional da Justiça, o Tribunal de Justiça do Trabalho aqui do Maranhão tenta intervir nesta negociação. Amanhã acontece uma audiência de conciliação às 10 horas da manhã entre representantes dos trabalhadores em transportes rodoviários, dos empresários do setor de transportes de passageiros. Essa reunião será telepresencial. A Justiça do Trabalho já havia decretado ilegalidade do movimento, determinou 80% da frota circulando, autorizou a polícia militar a garantir segurança dos rodoviários que não aderirem à greve.
nada do que foi determinado aconteceu. A desembargadora Solange de Castro, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui no Maranhão, deferiu liminar pretendida pela Prefeitura de São Luís e determinou desconto dos dias não trabalhados dos salários dos rodoviários em greve aqui na capital. Bom, e a gente vai aqui para o intervalo, a gente segue para o intervalo daqui a pouquinho, voltando e falando sobre política aqui no Jornal da Guará. Uma participação de Marcos Saldanha. Eu volto já. De volta e ao longo dos próximos meses, o que mais veremos são pesquisas de intenção de voto. São inúmeros institutos fazendo levantamentos de informações sobre a preferência eleitoral do brasileiro. Mas você sabe como funciona uma pesquisa e quais parâmetros ela deve respeitar? A repórter Aniele Pimentel explica para a gente como são organizadas e executadas as pesquisas. As pesquisas eleitorais são realizadas levando em conta uma amostragem. Isso é, um grupo de pessoas que vai representar toda a população. Você tem aquele pequeno número que você entrevista, ela tem que representar todo o universo. Daí você tem variáveis como o gênero, a idade, o grau de instrução, a renda, religião e outros fatores que você coloca para exatamente direcionar a pesquisa. O perfil dos eleitores que irão responder a essa pesquisa é selecionado a partir de um banco de dados, como o IBGE, por exemplo, e obedece uma série de regras. Vai na porta do eleitor, bate lá, se apresenta e a pessoa aceita. O critério é ser eleitor daquele município, daquela região, né? E aí a gente faz a entrevista. Não sendo eleitor daquele município que a gente está, a gente descarta e parte para uma outra, dentro daquele critério, daquele universo que a gente escolheu. E olha só, todas as pesquisas devem ser registradas junto à Justiça Eleitoral. E no registro deve ter quem é o contratante, quanto foi pago por ele, a metodologia utilizada, o questionário aplicado, enfim, tudo. Tem sempre que indicar no registro quem pagou, qual é as estatísticas, a metodologia usada, quem é o estatístico responsável. Portanto, existem alguns critérios, algumas exigências para o registro das pesquisas, bem como existem outros critérios para a sua divulgação. Na divulgação deve constar obrigatoriamente a margem de erro, o nível de confiança, o número de entrevistados. Então, são algumas exigências para que a divulgação de uma pesquisa se dê de forma regular, conforme as instruções da Justiça Eleitoral. Aí você se pergunta, as pesquisas eleitorais são confiáveis? Então, ainda que as pesquisas sejam feitas com vários critérios, não cabe ao Tribunal de Justiça Eleitoral questionar a veracidade do conteúdo. Desde que tenha o estatístico, né, desde que preencha lá os requisitos exigidos pela legislação, diversos órgãos podem realizar as pesquisas eleitorais. A Justiça Eleitoral exige o registro e a disponibilização no site do TRE de algumas informações fundamentais sobre a realização daquele trabalho. Bom, estamos em ano eleitoral. As pesquisas serão frequentes. Elas serão permitidas até um dia antes da eleição, mas as enquetes só até o início da campanha. E existem muitas diferenças entre as duas. Enquetes não precisam de registro, mas não podem ser divulgadas como pesquisa. Bem, e essa tensão toda para com as eleições que vem crescendo, o Tribunal Superior Eleitoral assinou com as redes sociais um acordo de combate a fake news nas eleições desse ano de outubro. O objetivo é criar canais para denúncias e ataques à democracia, além da remoção de conteúdos que possam prejudicar o processo eleitoral. Atualmente, as 8 plataformas têm milhões de usuários em todo o país e se comprometeram aí a facilitar o acesso às informações oficiais sobre as eleições e remover as contas falsas e os chamados robôs. No caso do WhatsApp, por exemplo, o aplicativo pode banir contas que fizerem disparos em massa de conteúdo falso. E o TSE deve ter um canal oficial para se comunicar diretamente com os eleitores. Bom, a gente segue com essa pauta política, agora com os comentários de Marcos Saldanha, nosso comentarista. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, Saldanha, temos aqui uma situação, né? A disputa entre Brandão e o Everton tem movimentado e refletido lá na Assembleia Legislativa, além, claro, de outros pré-candidatos também ao governo do Estado, mas isso parece assim que encalhou o trabalho na Assembleia. Boa noite. Deu uma mexida, no mínimo digamos que deu uma mexida, né?
Por muitas vezes, Hugo, nós falamos aqui mesmo que a Assembleia seguia num céu de brigadeiro, ou seja, uma tranquilidade enorme, indiscutível. Havia um grande bloco de apoio à base ao governo Flávio Dino. E esse bloco sentiu o baque na época das eleições municipais, mas de fato parece que agora se divergiu em 3 correntes, pelo menos. Você tem a corrente, por exemplo, do Carlos Brandão, você tem a corrente do Everton Rocha e você tem a do Josimar de Maranhãozinho, todas essas 3 correntes ali na Assembleia Legislativa. O que a gente precisa dizer ao telespectador é que o que acontece é que na Assembleia, no início dos trabalhos legislativos, você forma, por exemplo, as comissões parlamentares. Existe a Comissão de Saúde, a Comissão de Trabalho, a Comissão de Finanças. A mais importante dessas comissões é a CCJ. Essa é a comissão do qual todos os projetos que entram na casa, elas precisam tramitar. Por exemplo, se o transporte diz respeito a uma obra ligada à saúde, a hospitais, alguma coisa, ela passa pela comissão de saúde, mas a comissão mais importante é a CCJ. É ela que diz se aquele projeto é constitucional ou não, se ele vai ou não vai ser colocado em pauta. Então, essa comissão, de fato, é a mais importante. Hoje está à frente dela o deputado Marcionais, que foi secretário, mas que está na base de apoio do pré-candidato, o Everton Rocha. Acontece que essa eleição, ela foi questionada. Hoje mesmo houve um requerimento que parece que vai dar sequência de que uma nova eleição venha a ser realizada com os partidários, com os parlamentares. Bom, nas votações também existe a formação de blocos. Eles formam um bloco, por exemplo, Bloco Parlamentar Democrático, Bloco União Democrática. E existe o tempo do deputado estadual que vai falar na Assembleia, e existe o tempo do bloco partidário. Então, esses blocos, eles costumam se articular para votar juntos. Então, você tem um bloco do PDT e outros partidos, você tem um bloco contrário, diverso. Então, às vezes, esses blocos votam junto, às vezes votam de forma separada. Com o acirramento da disputa no estado do Maranhão, para governo principalmente, o que a gente tem visto é esse acirramento refletir na Assembleia. Por exemplo, o Otelino Neto sempre conseguiu garantir, enquanto foi presidente, uma tranquilidade e uma estabilidade. Mas agora, com seu alinhamento mais ao grupo de Everton, sendo que a maioria dos deputados são da base do Brandão, a gente já começa a ver isso refletir exatamente na formação das comissões e exatamente no andamento desses blocos. Você acha que o Otelino vai interferir? Por exemplo, já teve hoje quase que um desentendimento entre o Glaubert Coutrin, que é do PDT, o Rafael Leitor, que é do PDT, mas que deve sair aí, aproveitando a janela partidária. Mas o presidente vai interferir mesmo? Pois é, ele é como presidente, ele preside a casa e eles intervêm de várias formas, talvez não com força, talvez não de forma direta, mas ele vai ter que articular, ele vai ter que negociar, ele vai ter que chamar para conversar, mas ele vai ter que lidar com algo que não aconteceu durante toda a sua gestão. Eu diria mais, é o grande teste de fogo que ele tem pela frente, porque todo o tempo que ele governou com tranquilidade, com maioria e sem maiores adversidades. Agora não, agora vai ser colocada a fogo a capacidade dele, que ele tem realmente de apaziguar, de agregar e, sobretudo, de articular. Digamos que a partir dessa prova a gente vai ver de fato qual a capacidade, qual é o papel que ele vai desempenhar, ou seja, lidando exatamente com essas divergências, com essa fragmentação que estão só começando a acirrar. Esses talvez sejam os primeiros problemas de muitos que vão surgir daqui para frente nesse sentido. Então, essa obstrução que a gente está vendo é uma manobra que o bloco aliado a Brandão consegue para evitar qualquer votação até que algo se resolva, que no caso é a mudança na CCJ. Ou seja, não tem votação nem matéria do governo, mas também nem de matéria da oposição, ela consegue ser votada, os trabalhos param. Isso não é bom para casa e muito menos para o presidente. Obrigado, Saldani. Uma ótima noite aí para nós. Para nós todos. Boa noite, obrigado. Bom, aqui a gente segue para o intervalo daqui a pouquinho e na volta a gente atualiza as informações sobre a greve dos ônibus aqui em São Luís.
De volta à Biblioteca Pública Benedito Leite, que está possibilitando a leitura de livros digitais gratuitamente. São diversas obras a um clique e a palma da mão de quem gosta de ler. A plataforma digital oferece atualmente um acervo de mais de 50 mil livros, entre e-books e audiolivros, ao alcance dos leitores gratuitamente por meio de apenas um clique. Temos que entender que ao longo do tempo houve uma transformação do livro. Temos ainda hoje o livro em papel, mas também foram criadas outras formas, como os e-books e os audiolivros, que permitem que a pessoa, em qualquer lugar, com seu smartphone, possa acessá-los. Os e-books, que não são apenas um livro transformado em imagem, porque contém toda uma formatação, desde seu sumário até para a realização de marcação de páginas. E os audiolivros, que também não são livros apenas falados. Eles são feitos por um narrador profissional, podem ser incluídos em efeitos sonoros e até música. O projeto começou em fevereiro deste ano para incentivar a leitura em todo o estado e em quase 20 dias já contabiliza quase 400 cadastros. Isso mostra que as pessoas, diferente do que se imagina, as pessoas ainda são leitoras. Essa que é a felicidade do negócio. As pessoas estão usando, estão lendo, estão tomando para si. Esse projeto serve para a gente tornar o Maranhão mais leitor. A iniciativa é resultado de um termo de cooperação feito entre uma editora e a Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Biblioteca Pública Benedito Leite. Qualquer pessoa pode ter acesso à plataforma para consultar a biblioteca virtual, que oferece os mais variados gêneros literários, incluindo romances, crônicas, documentários e biografias. Basta fazer um cadastro. Olha, nós, no início de fevereiro, que nós fizemos a primeira propaganda, digamos assim, e logo na primeira semana foram 60 cadastros e passou apenas um final de semana, foram mais 300. Nesse exato momento, estamos beirando os 400. A maioria são de mulheres, a plataforma permite essas estatísticas, de 21 a 30 anos, o que são normalmente mulheres mais jovens, mas só que também temos de 31 a 40, quase na mesma quantidade, o que é muito bom. As pessoas estão realmente usando. Ficou interessado? Né? Então anota aí o site www.beneditoleite.tocalivros.com. Bacana. Bem, e agora a gente, para finalizar a edição, atualizando as informações sobre a greve dos rodoviários. O SET convocou a imprensa. Anne, tem as informações. Eu estou aqui com o Paulo Renato Pires, que é diretor executivo do SET, e vai falar o posicionamento do sindicato patronal. O que está acontecendo? Por que a Prefeitura está falando isso? Em 2019, foi a última atualização desses contratos de transporte. Tanto essa tarifa de R$ 3,70 vem de lá. Entramos em pandemia. Em 2020, nós explicamos para os rodoviários que não havia como fazer nenhum tipo de atualização. Nós estávamos no meio de uma pandemia. O sistema estava numa situação crítica. Eles entenderam. Então, nós convencemos que em setembro seria talvez um momento de discutir alguma reposição salarial. Em setembro, nós sentamos e avisamos a Prefeitura, olha, o prejuízo está impossível de fazer qualquer coisa, e já adiamos essa condição. Então, passamos os 3 meses. Quando agora esperávamos o alinhamento, e os rodoviários também, eles abriram mão, eles pediram 13%, nós demos 5%, com a promessa de poder fazer alguma reposição em janeiro. Eu pergunto, é simples a pergunta, como é que eu dou 2 aumentos com o mesmo auxílio? Como é que eu tenho um auxílio que é para dar um aumento em outubro, foi dado, e agora vou dar um aumento com o mesmo auxílio? Quer dizer, é impossível. Nós pedimos que a Prefeitura assuma seu papel, que abra as contas, que mostre a realidade para a sociedade, porque está sofrendo. Mostre quanto é que está essa tarifa de remuneração. Não há como fazer nenhuma proposta para os rodoviários. O único apelo que nós fazemos é, mais uma vez, pedir a paciência deles, um entendimento que a população está sofrendo. As empresas estão cada vez pior, cada dia se perde R$1 milhão de faturamento. É isso. Uma ótima noite para você e até amanhã.